A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Eu quero ler um versículo da Bíblia que está no livro de 2 Crônica, no capítulo de número 7, o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amados, por conta dessa pandemia que está acontecendo em todo o mundo, então nós estamos e vamos ficar por um período de tempo confinados, né? Só iremos sair de nossas casas se realmente houver uma necessidade, ainda assim com muito zelo, com muito cuidado. Mas nós não podemos ficar sem a nossa comunhão. Então nós desenvolvemos aqui na igreja uma programação para esse período de confinamento. E essa programação visa atender a cada um dos irmãos da nossa comunidade, em especial, também atender a alguns outros irmãos que, embora não são membros da comunidade, mas são nossos amigos, cooperadores, colaboradores, e a nossa intenção é poder servir a todos de uma maneira geral, tá certo? Nós lemos um versículo aqui, o Senhor está dizendo: se Ele cerrar os céus e impedir que não haja mais chuva sobre a terra, se Ele ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou, nas minhas palavras, se eu enviar o coronavírus sobre a terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós entendemos? Que o Senhor irá ouvir as nossas orações. Primeiro, Ele irá perdoar os nossos pecados. Então, o que veio sobre nós, veio não é porque o Senhor se alegra com isso, não é porque o Senhor tem prazer em punir a humanidade que Ele criou, não. Ele está dizendo: eu vou perdoar os seus pecados. Então, se nós estivermos sofrendo, se o povo estiver sofrendo, é única e exclusivamente por conta do pecado, por conta da nossa desobediência. Não é porque Deus tem prazer nisso. É nós mesmos que causamos essa separação entre nós e Deus, por conta dos nossos pecados. Mas Ele está dizendo: se nós tomarmos algumas providências, então tudo pode ser mudado. Isso vai depender da nossa atitude. Eu sempre costumo dizer: eu não preciso me preocupar em mudar as pessoas que estão em minha volta, eu tenho que mudar a mim mesmo. Mudando o meu comportamento, minha maneira de ser, minha maneira de viver, automaticamente, sem nenhum esforço, as pessoas que estiverem ao meu redor serão também afetadas através da minha mudança e, consequentemente, eles também mudarão. Então eu tenho que me preocupar comigo, olhar para mim e procurar eu mesmo mudar, tá certo, irmãos? Mas para que o Senhor Deus venha perdoar os nossos pecados e, depois de perdoado, vier sarar a nossa terra, a nossa nação, Ele deixou aqui alguns caminhos que nós devemos tomar. Esse versículo é muito lido, é muito distribuído na internet, e nesse momento de angústia é o que mais se vê pela internet, certo?
Mas existe um caminho para chegar ao perdão de Deus, que é, primeiramente o Senhor disse, se humilhar. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus. Depois ele disse que humilhando, então aí nós vamos orar. Nós temos que seguir essa ordem, irmãos. Nós temos que seguir do jeito que o Senhor falou. Quando nós humilhar, quando nós orar, então aí nós vamos buscar a sua face, buscar a minha face. Quando nós nos humilharmos, quando nós orarmos, quando buscarmos a face do Senhor, então o próximo passo é nos converter dos nossos maus caminhos. Feito isso, humilhamos, oramos, buscamos a face do Senhor, nos convertemos dos nossos maus caminhos, daquelas coisas erradas que estávamos fazendo, que estávamos praticando, então nós nos convertemos agora. Então o Senhor diz, nós seguimos esses passos, e aí o Senhor vai seguir um outro passo, que é, Ele vai ouvir as nossas orações. Depois que Ele ouvir as nossas orações, Ele vai perdoar os nossos pecados. E o terceiro passo, perdoados os nossos pecados, então Ele disse, eu sararei a terra. O caminho é esse. Não adianta apenas nós ficarmos escondidos dentro dos nossos lares e não observarmos os mandamentos do Senhor, o nosso Deus, tá certo? Então, veja bem aí a grade de programação da nossa comunidade pentecostal Palavra Viva. A partir de amanhã, às 19h30, nós estaremos transmitindo diretamente aqui do templo da comunidade pentecostal Palavra Viva, um culto online, onde a igreja estará aberta, porém os irmãos desobrigados de estarem aqui, tá? Não tem nenhuma necessidade de você estar aqui, mas você precisa estar na sua casa e ouvindo, assistindo o culto que nós iremos fazer aqui, porque senão não há razão de ser. Tá certo, queridos? Então amanhã, todos os domingos, a partir das 19h30, será colocado ao vivo o culto. Porém, a partir das 19h, eu estarei já aqui em oração pelos irmãos, mas o culto será apenas a partir das 19h30, como era de costume da igreja. Tá certo? Isso será oferecido amanhã, a partir de amanhã. Todos os dias, às 7h da manhã, será disponibilizado para os irmãos um devocional diário, aos pés de Jesus. Esse devocional será disponibilizado todas as manhãs, exatamente às 7h da manhã, aonde o irmão Marcelo estará ali falando uma mensagem de 5 minutos para cada um de nós. Essa mensagem é para você ouvir, é para você refletir durante o seu dia e também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e aonde você puder compartilhar com os seus amigos, tá certo? Então todos os dias, diariamente, às 7h da manhã, tá certo, pessoal? Devocional diário, aos pés de Jesus, tá certo? Anote aí para você não esquecer. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, ficará disponibilizado para você também, nessa nossa grade de programação, a palavra do pastor, aonde eu estarei disponibilizando todos os dias, de segunda a sexta-feira, 15 minutos aproximadamente da palavra do Senhor. Palavra de conforto, palavra de segurança, palavra de motivação para que você não desista, não desanime por conta de tudo que está acontecendo. Tá certo, queridos? Anota aí para você não esquecer.
aos sábados, nós estaremos estreando a Conexão Céus e Terra. O que é a Conexão Céus e Terra? É um trabalho que nós estamos implantando na nossa grade de programação, mas já era um projeto da igreja, tanto é que nós estamos preparando o salão de baixo e nós não vamos parar por conta dessa crise, para que assim a gente possa ampliar, os trabalhos da igreja. Então, Conexão Céus e Terra é um trabalho desenvolvido pela pessoa do nosso irmão Marcelo, aonde os líderes da mocidade, dos nossos jovens, estarão reunidos com eles, a princípio, nesse período de separação online, tá? A partir das 19h30, será o mesmo horário de culto, onde os líderes dos jovens estarão fazendo ali uma conferência, estarão fazendo ali um trabalho online com cada um dos nossos jovens e com aqueles outros jovens que porventura tiverem interesse em participar dessa conexão céus e terras. Simultaneamente, ao mesmo momento em que os irmãos líderes da mocidade estarão transmitindo a eles essa programação, simultaneamente o pastor Paulo estará transmitindo no mesmo horário, com o mesmo tema, uma mensagem da palavra de Deus, trazendo até nós pontos importantes da palavra do Senhor, assim também como os líderes da mocidade estará transmitindo pontos importantes da palavra de Deus à mocidade. Nós queríamos de fazer esse trabalho também com as crianças, mas no momento nós não temos ainda como fazer dessa forma. Mas quando nós voltarmos ao culto físico, certamente as crianças também serão abençoadas com essa programação Conexão Céus e Terra. Vocês entenderam bem? Conexão Céus e Terra será um trabalho oferecido aos jovens através dos seus líderes, e na mesma linha de pensamento, de raciocínio, o pastor Paulo estará ministrando aos demais irmãos da igreja e aqueles que nós quisermos também que ouça essa palavra, esse trabalho. Então, isso faz parte da nossa grade de programação para esse período de confinamento, e também pós-confinamento nós daremos continuidade com esse trabalho, porque até lá eu creio que nós já vamos estar com o nosso piso inferior, não digo acabado, pronto, mas já em condições de atender aí a nossa mocidade. Olha, aos domingos, não amanhã, mas a partir do próximo domingo, às 9h da manhã, será exibido online o nosso café teológico. Então não vai parar, irmãos, o trabalho da igreja não vai parar. O pastor Paulo está de férias, ele está sendo substituído pelo nosso amado irmão Cláudio Honor, que estará passando o café teológico para nós também via online, tá certo? Todos os domingos às 9h da manhã. No último domingo, nós temos o nosso Koinonia. Então, nesse domingo, nós vamos estar também transmitindo online um culto. Eu não sei se haverá uma possibilidade do nosso irmão Cláudio Honor, que certamente vai estar transmitindo esse culto online, não sei se daqui da igreja, com banda, ou se online na casa dele, conforme ele achar melhor, mas não é um culto presencial, viu, irmãos? Se o irmão vier aqui na igreja, ele vai vir aqui, só vai vir as pessoas que vai auxiliar nessa transmissão ao vivo, ou da casa dele, conforme ele bem entender. Então será
um culto já diferente da escola bíblica. Por que o Koinonia? Porque quando terminar esse período de confinamento, nós vamos continuar com o nosso Koinonia. Uma vez por mês nós estaremos unidos, fazendo um culto matinal, e juntos estaremos adorando a Deus em comunhão com um almoço. Isso será todos o último domingo do mês. Depois nós teremos às terça-feira, preste bem atenção, a nossa querida pastora Ivone estará reunida com as irmãs do Círculo de Oração, também online, para orarem juntos, e também aonde ela estará ministrando uma palavra ao coração das nossas irmãs, podendo também ser acessado pelos irmãos, tá? Quem tiver interesse em participar dessa reunião, às terça-feira, não é mais a segunda-feira, também poderá ficar à vontade, tá certo, meus amados? Então não esqueça, terça-feira, a partir da próxima terça-feira, tá certo? Depois nós teremos a nossa tão sonhada e tão esperada Igreja nos Lares. Queridos, todas as quartas-feiras nós estaremos, a nossa família, todas as nossas famílias, em nossas casas, nós estaremos reunidos para um culto no lar. Será a Igreja no Lar. Nós estaremos ali experimentando uma verdade bíblica, aonde a igreja verdadeira, ela está dentro dos lares, onde será direcionado uma reflexão para todas as famílias, sendo a mesma reflexão para todas as famílias. Então, do horário das 19 horas até as 20 horas, né, ou dependendo um pouco mais ou um pouco menos, talvez a gente muda para 19h30, dependendo se houver alguma opinião dos irmãos aí, né? Por favor, eu pensei em 19 horas, porque eu faço questão que os nossos irmãos que estão lá no Japão, o pastor Giovanni, a pastora Marley, a família Utsunomiya, e lá na Inglaterra, a nossa irmã Renata, o seu esposo e todos os outros lá, possa estar participando conosco dessa nossa programação, tá certo, irmãos? Então não se esqueça, anote aí, todas as quartas-feiras às 19 horas, o culto nos lares. Vai ser uma bênção, é um sonho realizado, que nós iniciaremos agora nesse período de crise, e já agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede nesse período de crise, para nós colocarmos em prática este sonho de mais de 2 décadas. Louvado seja o nome do Senhor. E também, todas as sextas-feiras, às 19h30, ficará também disponibilizado para você e para sua família a palavra de fé com o nosso amado pastor Adilson, que também fará via online para nos abençoar a mim e abençoar também a vocês. Então, irmãos, essa é a nossa grade de programação. Agora veja bem, se você não acompanhar essa programação, então não tem razão de ser, não tem porquê nós ficarmos fazendo essa programação, se aí você não vai se preocupar em participar desses trabalhos da igreja. Tem o devocional às 7 da manhã, tem a palavra do pastor às 22 horas, de segunda a sexta. Aos sábados, a conexão céus e terra com os jovens e simultaneamente com os demais irmãos da igreja, com o pastor Paulo. Nós teremos o café teológico, por enquanto com o irmão Claudio Honor, depois com o pastor Paulo, mas nós teremos o nosso culto matinal, o nosso Koinonia, no último domingo de cada mês, com o nosso irmão Claudio Honor. Olha quanta programação. Depois nós teremos às terças-feiras o círculo de oração, aos domingos o culto online,
e às quarta-feira igreja nos lares, e sexta-feira uma palavra de fé com o pastor Adilson. Tudo isso, irmãos, é para você e para a sua família. Todo esse esforço, eu creio que não será em vão. Por quê? Porque nós estaremos aí. Nós estamos assumindo o compromisso de, nesses horários, é o nosso horário de adoração ao nosso Deus. Nós lemos o texto: se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo buscar a minha face, se o povo se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu. Eu vou expulsar o coronavírus ou qualquer outra praga que eu tiver liberado para atacar meu povo. Eu vou sarar a terra. É essa a promessa do nosso Deus. Mas para isso, meus amados, você precisa se disciplinar. Toda manhã, no grupo da igreja, o alimento diário, aquele devocional, aquela palavra com o pastor Marcelo que você tem que ouvir e também compartilhar com seus amigos. Às 22 horas, chegará até você o link para você ouvir a palavra do pastor. Todos os dias de segunda a sexta. Depois nós temos as programações do sábado, as programações do domingo, as programações do decorrer da semana. Finalizaremos na sexta-feira com a palavra de fé do pastor Adilson. Eu peço em nome de Jesus que você dê valor a esse trabalho. Para esse tempo o Senhor nos preparou. Então, em todas as programações, eu quero que todas as famílias estejam aí reunidas, participando, motivando os que estão trabalhando nessa seara. Todos vocês, irmãos, vamos manter, ainda que separado pela prevenção, mas vamos estar unidos através da oração. O culto dos lares às quartas-feiras, nós iniciaremos com um vídeo online, para mim dar uma saudação aos irmãos, para nós iniciarmos as nossas aulas. Depois faremos os nossos estudos e depois faremos os encerramentos. Tá certo, irmãos? Concernente à ceia do Senhor, como será feito aí a ceia do Senhor? Ainda não chegamos a um acordo, a um termo. Nós estamos discutindo, estamos recebendo ideias. Não sei como nós vamos ver o que é melhor para abençoar. Uma coisa eu digo: sem a ceia do Senhor, tudo isso não terá valor. Nós teremos que participar da ceia do Senhor. Como será feito isso? Ainda estamos pedindo uma direção de Deus. Tá certo, irmãos? Então, não ficaremos sem a ceia do Senhor. Nós teremos que continuar a pagar as nossas dívidas da construção, porque esse mal vai ser dizimado da terra. Nós temos que continuar. Nosso irmão Ednilson tem ainda as contas para pagar. Então nós temos que recolher as ofertas e precisamos dos dízimos também. Como faremos isso? Ainda nós não chegamos a um termo sobre isso, mas que nós temos essa responsabilidade, essa incumbência de separarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas de amor pela construção e as nossas ofertas diárias que nós oferecemos ao Senhor nos nossos cultos, porque a obra lá embaixo não pode parar. Tá certo, irmãos? Olha, eu já estou encerrando essa transmissão. Eu quero te pedir para que você anote cada uma dessas programações aí na sua agenda, tá certo? E cada link que chegar até você, então você vai pegar esse link, você vai disponibilizar em todos os seus contatos via WhatsApp, tá certo? Você vai alcançar o maior número de pessoas. Você está obrigatoriamente convocado a distribuir essas boas novas pelas redes sociais. Não se esqueça,
Manda para o seu grupo de WhatsApp os links que serão fornecidos, manda para os seus contatos de Facebook, para que eles possam estar acompanhando o trabalho da CPPV, tá certo, queridos irmãos? Olha, mais uma vez eu agradeço a vocês, tá, por essa meia hora que vocês pararam para me ouvir. Então essa é a nossa grade de programação que estará sendo disponibilizada a partir de amanhã, tá certo? A partir de amanhã estará sendo disponibilizada essa grade e algumas coisas mais serão agregados a isso, porque isso é para nós iniciarmos. Certamente muitas coisas serão ainda acrescentadas, muitos trabalhos serão ainda melhorados na medida que a gente vai conduzindo aí essa programação. Irmãos, em nome de Jesus, eu conto com a sua participação, eu conto com o seu apoio e eu conto com a sua fidelidade e obediência, tá certo? Vamos juntos, separados pela prevenção, mas unidos pela oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Terminei com isso aqui, ó.